principal da loja acendeu e deu a Adriano uma visão novamente. A câmera de visão noturna quase me cegou por um momento, antes de voltar às configurações normais. Ele olhou ao redor da loja, mas não havia ninguém. Adriano começou a andar pela loja, examinando o ambiente. Havia vários grandes portões de metal, vedando todas as entradas da frente. Ele olhou em volta, procurando qualquer outra saída possível. Mas em todos os lugares que ele olhava, havia apenas roupas. Havia prateleiras por toda parte, absolutamente cheias de roupas. Então ele viu os manequins. Eu nunca gostei daqueles malditos manequins. Devia ter pelo menos 20 deles. Pareciam estar por toda parte, posicionados de todas as formas, olhando em todas as direções com seus rostos sem vida, corpos e acessórios de plástico. Eles podiam te dar calafrio se você estivesse com muito medo. Eu sempre me perguntei por que as lojas começaram a usar eles em primeiro lugar. Então, de repente, um enorme trovão assustou Adriano. Houve uma tempestade terrível por algumas horas. Eu sabia que a loja provavelmente perderia energia a qualquer momento. Ele sabia disso também, o que lhe deu ainda mais motivação para começar a encontrar uma saída. Ele começou a caminhar até o outro lado da loja, procurando outras saídas. Mas no caminho, exatamente como eu previ, todas as luzes se apagaram. Elas voltaram depois de alguns segundos, mas naquele breve momento de escuridão, eu pude ouvir alguma coisa se mexer. Isso significava que Adriano definitivamente também ouviu. O que me incomodou foi o fato das câmeras nunca desligarem. Se não houvesse energia, as câmeras seriam desativadas e precisariam ser reiniciadas, mas elas permaneceram funcionando. Eu não entendi. Adriano caminhou até a parte de trás da loja, mas encontrou um monte de pequenos escritórios, sem saída. Quando ele se virou para voltar à seção principal da loja, as luzes piscaram e acenderam novamente. Adriano voltou à seção principal da loja e parou por um momento. Ele olhou para todos os manequins à sua frente. Podia jurar que pelo menos 5 deles estavam virados para ele, e pelo menos 2 deles estavam olhando nos olhos. Tenho certeza de que eles não estavam nessas posições antes, mas ele tentou não prestar atenção neles. Ele caminhou em direção ao suporte principal e começou a olhar através das gavetas. Eu presumi que estava procurando um chaveiro ou algo do tipo. As luzes se apagaram novamente, mas voltaram depois de apenas 5 segundos. Adriano olhou em volta, para a loja, para os manequins. Quase todos estavam olhando para ele, ou encarando ele de alguma forma. Seus rostos mortos e sem vida perfuraram a alma de Adriano. Eu podia sentir isso, e eu estava apenas assistindo em total segurança. Alguns dos manequins haviam se movido. Alguns de seus braços estavam em posições completamente diferentes, e seus corpos estavam começando a se moldar de uma maneira que somente um corpo humano podia. Alguns deles se afastaram completamente dos painéis em que estavam inicialmente expostos, e pareciam estar se aproximando de Adriano. Ele parecia muito nervoso. Se afastou da mesa e correu de volta para o corredor estreito do banheiro. Ele provavelmente pensou que era um lugar mais seguro. Empurrou com força a porta, mas ela não se mexeu. Ele tentou empurrá-la novamente, mas não abriu. Ele conseguiu sair do banheiro, mas não conseguia voltar. Bateu com força na porta com o punho. Então, novamente, ficou escuro como breu. As luzes ficaram apagadas pelo que pareceu ser uma eternidade. Definitivamente, ouvi muitos passos se movendo pela loja. Orei para que Adriano estivesse movendo ao redor deles e escapando da loja nesse exato momento. A luz voltou, as câmeras ainda estavam acesas e Adriano estava no mesmo local em que estava quando as luzes se apagaram. Nós dois ficamos terrivelmente assustados quando vimos um grande grupo de manequins lotando o corredor em frente a ele. Havia pelo menos 10 deles que estavam chegando em sua direção, como um bando de zumbis. Mas seus rostos ainda permaneciam fixos em seu sorriso padrão. Adriano rapidamente procurou espaço no corredor. Os manequins estavam se aglomerando, e se ele não saísse de lá agora, eles iam encurralar ele, e fariam alguma coisa com ele. A única maneira de evitá-los era voltando para o corredor e fugindo de todos os manequins. Para fazer isso, Adriano teria que passar por cada um enquanto rezava para o céu para que as luzes não se apagassem enquanto ele estava lá. Então foi exatamente o que ele fez. Ele passou rápida e cuidadosamente em torno de um enorme grupo de pessoas de plástico, e cada manequim que ele passava, eu rezava mais para que as luzes ficassem acesas. É estranho, eu realmente não tinha sentido esse tipo de sentimento antes. Eu nunca o senti desde então. Era uma sensação de esperança e de oração que ele passasse por cada manequim, embora eu soubesse exatamente como toda a situação terminaria. Só posso descrevê-lo como medo esperançoso. Acho que o melhor que posso comparar é quando você está assistindo um filme em que o personagem comete um grande erro. Então, da próxima vez que você assistir, reza para que o personagem tome uma decisão diferente, mesmo que você já saiba o que acontece e qual é o resultado. Desculpe, tô divagando. Ele finalmente saiu do corredor e correu rapidamente para o lado oposto da loja e para longe da morte.
Agora ele poderia começar a recuperar o fôlego. Ele olhou em direção ao corredor do banheiro e viu as costas de todos os manequins. Eles ainda estavam de frente para aquele ponto da porta do banheiro onde ele estava. Nesse ponto, nós dois sabíamos que os manequins só se moviam quando as luzes se apagavam. Enquanto as luzes permanecerem acesas, ele estará seguro. A escuridão cercou a tela mais uma vez. Dessa vez, ficou fora por muito mais tempo do que antes. Eu contei 2 minutos e esperei até o modo de visão noturno entrar, mas ele nunca chegou lá. Inicialmente pensei que ele tivesse se mudado e encontrado um outro lugar seguro, mas isso seria estúpido. Os manequins sabiam onde ele estava. Então apenas ouvi por um momento. Ouvi o ruído estático da câmera, mas não consegui mais ouvir a tempestade. Antes, eu ouvi o trovão e a chuva que caía no telhado do shopping, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Isso não fazia sentido. Se a tempestade se foi, então como a energia ainda estava desligada? Como as luzes estavam piscando? Porque as câmeras ainda estavam em perfeito estado de funcionamento? Então as luzes voltaram a acender. Adriano estava encostado em uma parede. Todos os manequins da loja estavam a meio metro de distância do rosto dele. Todos os braços e pernas estendidos para ele. Todos os olhos mortos estavam olhando para a alma dele. Quando as luzes se apagassem novamente, os manequins fariam algo ímpio com Adriano. Quase todos os manequins. Adriano não foi capaz de sair de sua posição, mas conseguiu ver a loja e viu um manequim solitário que estava longe dos outros. Eu também podia ver claramente esse manequim. Era uma mulher com um grande sorriso, cabelo loiro curto e uma bolsa vermelha. Ela estava em um canto que era um pouco difícil de ver pelas câmeras, então poderia facilmente nem ver ela se eu não estivesse procurando por ela. Ela estava de pé contra a parede do lado oposto da loja. Ela estava com o braço estendido em direção à parede e seu dedo estava se preparando para tocar em algo, mas eu não conseguia ver o que era no começo. Mudei para outra câmera na outra parede e aumentei o zoom. Vi o que ela estava prestes a tocar. O dedo dela pairava diretamente sobre o interruptor de luz. A tempestade não estava fazendo as luzes piscarem. Foram os manequins. Ele estava à mercê deles naquele momento. Ele olhou de volta para o rosto da mulher. Ela não estava olhando para o interruptor de luzes. Ela estava olhando diretamente para Adriano com seu grande sorriso, como todos os outros. Seu estresse e ansiedade devem ter sido inimagináveis. Nada poderia se comparar a ser mortalmente encarado por um monte de bonecas enormes. Então ele tentou gritar e dizer ao manequim não, mas ele sabia que não faria nenhuma diferença. É um manequim. Eventualmente, Adriano desistiu de implorar. Ele olhou para o dedo do manequim e esperou. A última coisa que vi foi o pequeno dedo de plástico descer de vez. Então escuridão envolveu a tela. Escuridão e nada mais. Ouvi gritos e muitos movimentos na tela. Eu queria desesperadamente saber o que estava acontecendo, mas também nunca quis saber o destino que ele estava sofrendo naquele momento. Ouvi o silêncio depois de um tempo. Dessa vez, o modo de visão noturna ativou e a loja estava exatamente como parecia essa manhã. Ainda hoje não sei o que aconteceu com esse homem e agora nem quero mais saber. Preciso que vocês me digam o que fazer agora. Depois de mais alguns momentos, imóvel, assistindo às filmagens, apertei o botão e fiz o melhor para destruir todas as imagens de vigilância daquela noite. Eu não poderia deixar ninguém saber. Saí e disse a todos que a tempestade cortou a energia das câmeras e elas não gravaram nada importante. Eu parei logo depois disso. Devo voltar e dizer a verdade? Eu me sinto mal, deixando aquela loja com aqueles monstros ainda lá dentro. Apenas um grande motivo para eu não querer voltar e contar à polícia o que aconteceu. Quando o corpo de Adriano ficou sem vida no chão e os manequins voltaram às poses regulares da loja, um manequim ainda estava fora. A manequim que desligou o interruptor de luz pela última vez. Ela estava olhando diretamente para a câmera, diretamente para mim. Ela sabia que eu estava assistindo. E agora, ela está me observando.